Shalom, sou Isabel Silva com mais um vídeo nesse canal. Kadima, a mentira usou a verdade para induzir a verdade. A mentira ficou confuso? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Interessante que no episódio da tentação de Jesus, escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 8, relata os momentos que Jesus foi tentado por Satanás. E foi o próprio Espírito de Deus que induziu Jesus para ser tentado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E isso indicaria que o propósito de Deus iria ser alcançado. Mas te pergunto, qual o propósito de Deus em querer que Jesus fosse para o deserto para ser tentado pelo próprio Satanás? Vou te responder. Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Sabe para quê? Para vencer a carne. Ou seja, os desejos da carne. Jesus como homem, sendo perfeito, mas isso não anula que ele pecasse, pois ele estava em um corpo corruptível, ou seja, um corpo que envelhecia, um corpo que estava sujeito ao pecado, ainda que ele não pecou durante a sua estadia na terra. Mas depois que ele ressuscitou e o seu corpo se tornou incorruptível, Jesus teria que vencer os desejos da carne, os seus desejos. Calma, que vou te explicar quais desejos eram esses. Mas deixa primeiro esclarecer o seguinte. Existem as necessidades do nosso cotidiano, como por exemplo, dormir, comer, beber água, enfim, necessidades cotidianas, né? São da carne. Existem sentimentos, pensamentos e desejos que também são da carne, não necessariamente que seja o pecado. Mas também existem os desejos da carne que são pecado. Agora vamos lá. Quando Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 33, ele disse: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Interessante que Jesus usa o tempo verbal no passado. Eu venci. Como? Se ainda ele não tinha sido crucificado e nem ressuscitado. Ou seja, Jesus venceu a carne, os desejos da carne. Quando o diabo o tentou, como relata em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 8, Jesus estava querendo dizer para os discípulos assim: Como venci as minhas aflições na carne no deserto, quando eu fui tentado pelo diabo, assim, se vocês estiverem em mim, em Cristo, também vocês vencerão as aflições da carne, quando vier o vosso adversário. Pois o deserto, para nós, é o mundo e suas consciências. Jesus foi tentado em 3 níveis. Primeiro, no corpo. Segundo, na alma. E terceiro, no espírito. Vou explicar, mas quero antes ler a carta aqui de 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bom, por esses versículos, já dá para a gente entender porque Jesus disse que ele venceu o mundo. Vamos lá. O primeiro nível de tentação de Jesus foi no corpo, pois o diabo tentou ele para transformar pedras em pães, como consta em Mateus capítulo 4, versículo 3, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, Jesus venceu a concupiscência da carne, que se remete ao corpo. Quando disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É interessante que esse versículo que acabei de ler se refere sobre o maná, que foi por muito tempo o pão do povo de Israel no deserto.
Agora vamos para o segundo nível de tentação de Jesus, que foi na alma. Pois o diabo tentou no orgulho, na vaidade, para que Jesus tirasse a própria vida, como diz em Mateus capítulo 4, versículo 6, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Jesus venceu o segundo nível de tentação, que é a concupiscência dos olhos, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus cita mais uma vez o livro de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Ele disse, não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Que lugar é esse Massá? Massá, em Êxodo, capítulo 17, versículos 6 e 7, diz, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Vemos que o próprio diabo, querendo fazer Jesus ferir ele mesmo, pulando sobre o penhasco. Ou seja, o diabo queria que Jesus cometesse um suicídio, visto que a rocha, em Êxodo capítulo 17, versículo 6, tipifica Cristo. Mas não seria dessa maneira que a rocha, que é Jesus, traria salvação, se lançando no penhasco, tirando a sua própria vida. E por fim, o terceiro nível de tentação de Jesus foi no espírito, pois o diabo queria que Jesus negasse ao Pai e reconhecesse ele como Deus, como vemos em Mateus capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus venceu o terceiro nível de tentação, que é a soberba da vida, citando mais uma vez Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Essas palavras também serviam para o próprio diabo, que ele mesmo tinha que temer e servir a Deus. Jesus fez referência ao Shema Israel no versículo 4 e 5 do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, que diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O diabo querendo ser adorado como um Deus, mas Jesus, Yeshua, amou ao Pai com todo o seu coração e com toda a sua alma e de todas as suas forças. Por isso, ele conseguiu vencer o diabo. O diabo usou a palavra de Deus só uma única vez. Jesus usou 3 versículos cruciais para derrotar o diabo. Ninguém pode ir contra a própria palavra, que é Cristo. Jesus jejuou esses 40 dias e 40 noites para vencer ele mesmo, quando foi tentado pelo diabo, visto que Jesus, como homem, iria ter uma experiência sobrenatural. Ele tinha acabado de se batizar nas águas, e o próprio Espírito de Deus o levou para ser tentado pelo diabo. Mas veja, que o diabo só apareceu depois dos 40 dias e 40 noites, quando Jesus teve fome. Como mostra no versículo 2 do capítulo 4 de Mateus, que diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, homem, estava fortalecido, ainda que teve fome. A Bíblia não relata que durante os 40 dias e 40 noites, o diabo ficava tentando Jesus. Bom, na minha Bíblia não mostra, mas se alguém tiver uma Bíblia que mostre, deixa aí nos comentários o livro, capítulo, versículo, para podermos analisar. Mas mostra que foi depois dos 40 dias e 40 noites. Aí pergunto a você, por que o diabo só apareceu no final do propósito do jejum e não antes? Porque o jejum de Jesus foi para algo espiritual, sobrenatural e uma preparação para vencer a tentação e a sua carne. Será que durante esse período de jejum Jesus conversava com o Pai e o Pai o respondia? Ou o Pai ficou em silêncio enquanto Jesus estava num deserto? Muitos acreditam que Jesus foi para o deserto porque, assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, como mostra no livro de Números, capítulo 14, versículo 34,
que diz: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, a cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Mas o propósito foi maior do que isso. Esse jejum de Jesus e sua vitória sobre a sua carne, quando lhe veio a tentação do diabo, o fez triunfar sobre o mundo das trevas. A tentação do diabo sobre Jesus foi para selar o propósito. Ou você acha que Jesus passou esses 40 dias e 40 noites para ficar num calor causticante no deserto ao dia e no frio o frio intenso à noite para nada? Tudo na vida tem um propósito. E com Cristo não foi diferente, pois ele, como homem, precisou ser provado e aprovado para iniciar o seu ministério e cumprir a sua missão. Deixa eu trazer uma curiosidade bem interessante, mas muito interessante. Tanto Jesus como Moisés e Elias tiveram essa experiência de jejuar 40 dias e 40 noites. Os mesmos estavam no evento do Monte da Transfiguração. Jesus jejuou no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 2. Moisés jejuou no Monte Sinai, Êxodo capítulo 34, versículo 28. E Elias no caminho para Horebe, o monte de Deus, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Reflita a trajetória de cada um deles, antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. Isso já é um assunto para outro vídeo. E vocês acham que foi por acaso esses jejuns? Pense e reflita. Como iniciei falando, a mentira usou a verdade para induzir a verdade à mentira. Vou traduzir. A mentira, o diabo, usou a verdade, a palavra de Deus, para induzir a verdade. Jesus, a mentira, o diabo. O diabo queria induzir Jesus a ele, para que Jesus pecasse, mas Jesus venceu o mundo, ou seja, a sua carne. Glórias, honra, sabedoria, força, riqueza a ele, o autor e consumador da nossa fé. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, compartilhem, comentem. Que o Eterno assim abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom.